Boa noite, alunos do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Hoje a nossa aula é sobre tipos de redação e dissertação, tá? Nossa disciplina de hoje é redação técnica, como vocês estão vendo. Bem, esse conteúdo que nós veremos, ele está na apostila de vocês, mas de uma maneira diferente. Aqui eu trouxe um conteúdo extra, mais aprofundado, tá? Aí nós temos o roteiro da aula. Essas duas partes de preto são as que nós veremos hoje, essas em azul são as que nós veremos na nossa próxima aula amanhã. No caso, hoje nós veremos tipos de redação e a estrutura da redação dissertativa e argumentativa. Apesar de nós já termos visto esse tema em sala de aula, mas é necessário fazermos um aprofundamento, certo? Narração. Os três tipos principais de redação, como eu já havia explicado para vocês antes em sala de aula, são narração, descrição e dissertação. Vamos começar pela narração. Eu não vou ler o slide completo, eu apenas vou fazer um comentário. Caso vocês tenham necessidade de lê-lo por completo, podem pausar esse vídeo e façam a leitura, pois eu vou explicar apenas os pontos mais importantes. Primeiro vamos para a definição. Narrar é contar o fato. E como todo fato ocorre em determinado tempo, em toda narração há sempre um começo, meio e fim. Certo? Então, narrar é contar um fato. Para que uma história seja contada, é necessário que ela tenha alguns elementos. Sendo assim, começaremos por expor os elementos que formam a estrutura da narrativa. Esses elementos que formam a narração são tempo, espaço, enredo, personagens e narrador. O tempo, ele pode ser de dois tipos, tá? Nós temos o tempo que ele é chamado de tempo que a gente denomina como cronológico, tá? Tempo é o período que os fatos ocorrem. Esse tempo pode ser cronológico, que é quando ele pode ser determinado por uma data, quando ele pode ser medido com precisão, determinado por uma data, determinado por uma hora, tá? A gente chama de tempo cronológico. Quando algum personagem está narrando um fato que nós não conseguimos distinguir quando esse tempo acontece, a gente diz que é chamado de tempo psicológico, porque ele não pode ser determinado com precisão. Quanto ao espaço, ele nada mais é do que o local onde os fatos da história acontecem. O enredo, ele é o fato narrado em si, ou o conjunto de fatos que está sendo narrado naquela história, certo? Nós também temos o narrador, que é quem conta o fato, tá? Ele pode narrar um fato em primeira pessoa, ou seja, contar uma história da qual ele participa. Nesse caso, a gente chama de narrador personagem. Ou ele pode contar em terceira pessoa, que é quando ele narra uma história da qual ele não participa. Se eu for narrar uma história que aconteceu comigo, por exemplo, eu vou ser um narrador personagem. Por que ele é chamado de narrador em primeira pessoa? Porque quando eu vou contar uma história que aconteceu comigo, eu sempre vou utilizar o eu. E o eu é a primeira pessoa do discurso. Por exemplo, se eu for narrar meu dia de hoje, hoje eu acordei e de manhã fui ao supermercado. Eu passei em vários lugares diferentes. Observem que o eu apareceu várias vezes nessa narração. Por isso que a gente chama o narrador personagem de narrador em primeira pessoa. Já o narrador observador, ele é chamado de narrador em terceira pessoa. Porque quando eu vou narrar uma história da qual eu não participei, eu digo assim: ele fez isso, ele fez aquilo, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E essas são as terceiras pessoas do discurso. Por isso que é chamado de narrador em terceira pessoa. Vamos ver alguns elementos que ajudam na construção do enredo. Eu tenho a introdução. Na introdução, eu vou ter as informações principais da minha história, como, por exemplo, o tempo, quando ela aconteceu, o lugar onde ela aconteceu, as personagens, tá?
nós vamos ter também a trama, certo? A trama nada mais é do que o início da história, tá? Onde eu vou contar os primeiros fatos a serem narrados. Depois nós vamos para o clímax, que é o momento onde eu vou narrar o principal acontecimento da história. E por último, nós temos o desenlace. O desenlace, pessoal, nada mais é do que o desfecho. É como a história termina, tá? Para que eu possa construir uma boa narração, em seu texto, a narração tem que responder as seguintes perguntas. Essas perguntas não vão estar escritas no seu texto, mas o seu texto deve oferecer respostas para essas perguntas. Como, por exemplo, nós temos que falar o que aconteceu, que é o enredo, quando aconteceu, que é o tempo, onde aconteceu, que é o espaço, com quem aconteceu, que são os personagens, como aconteceu, que é a trama, o clímax e o desenlace, tá? Como esses fatores vão estar distribuídos na história? Vamos para a parte que tem aí embaixo, tá? Na redação de narração, nós podemos distribuí-la em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Na introdução, o que eu vou falar na introdução da história? Com quem aconteceu essa história, quando aconteceu, onde aconteceu. No desenvolvimento, eu vou narrar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E na conclusão, eu vou falar qual a consequência desse acontecimento. Descrição. Descrever é caracterizar alguma coisa, tá? Então, descrever as características de algo. Eu costumo dizer que quando nós narramos, nós temos que dar condição para o ouvinte fazer um filme sobre aquela história na sua mente, contar com todos os detalhes a ponto dele conseguir fazer um filme. Na descrição, eu digo que uma boa descrição deve dar condições para que o leitor faça uma imagem daquilo que está sendo descrito na sua mente, que ele consiga criar uma imagem, por exemplo, do objeto que eu estou descrevendo, da casa que eu estou descrevendo, da flor que eu estou descrevendo, certo? Então, descrever é isso, é caracterizar, das características. Além disso, a descrição vai ter outras características. Olha só, abaixo do primeiro parágrafo eu tenho um trecho que fala assim: características de uma descrição. Tá? Eu vou ter a utilização de verbos de ligação, como o verbo é, como o verbo, que é o verbo ser, né? Como o verbo estar, como o verbo parecer, como o verbo permanecer. Eu vou ter presença de adjetivos, que são as palavras que servem para me caracterizar um ser. Por exemplo, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, bonito e feio. É um texto parado, não é um texto dinâmico. Porque ali não vai ter ações, então logo o texto não vai ser dinâmico, vai ser simplesmente a expressão das características de alguém, de algo, de algum lugar. A imagem que vai se construindo é semelhante a um retrato, só que são utilizadas palavras. Por isso, é chamada de imagem verbal. Nós temos 2 tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. Como é uma descrição objetiva? A descrição objetiva é aquela que é focada no objeto que está sendo descrito, ou seja, naquilo que eu estou querendo descrever. E a descrição subjetiva, ela é focada no sujeito que está descrevendo, ou seja, na minha opinião como autor e descritor, certo? Vamos observar algumas diferenças. Olha só. Quando eu crio uma descrição objetiva, eu vou descrever somente aquilo que eu estou observando. Quando eu faço uma descrição subjetiva, eu vou dar uma opinião sobre aquilo que eu estou descrevendo, ou sobre aquilo que eu estou observando. Se eu entro na nossa sala de aula, vamos pensar lá no Colégio Sistema, e eu digo, olha, essa é uma sala de paredes brancas, um chão claro e um quadro branco.
Eu estou fazendo ali uma descrição objetiva, certo? Porque eu estou descrevendo apenas o que eu estou vendo, sem emitir a minha opinião. Mas se, por exemplo, eu chego lá e falo, olha, essa sala é velha, essa sala é feia, essa sala é pequena. Isso não é exatamente aquilo que eu estou observando, mas a minha opinião sobre o que eu estou observando. Tanto é que alguma pessoa pode chegar lá e ter uma opção diferente. Aliás, uma opinião diferente. Pode achar aquela sala grande, pode achar aquela sala bonita, certo? Então, aí a gente tem algumas listas das características da descrição objetiva e da subjetiva. Na objetiva eu tenho descrição direta e neutra, valorização da imparcialidade, eu sou imparcial, eu transmito os detalhes com exatidão, eu utilizo substantivos concretos, tá? Nas características da descrição subjetiva, como principais elementos, nós vamos ter interferência emocional, porque eu vou colocar minha opinião pessoal, transmissão de visão pessoal, utilização de muitos adjetivos, tá? Então, por exemplo, se alguém for fazer uma descrição objetiva daquela sala, todos vão concordar com a primeira descrição que eu fiz, porque na descrição objetiva, todos descrevem da mesma forma. Agora, na descrição subjetiva, cada um tem sua maneira de descrever, porque cada sujeito que descreve é diferente e tem uma opinião diferente sobre aquilo que observa. Texto dissertativo. O texto dissertativo, ele é criado para defendermos um ponto de vista. Ele tem a seguinte estrutura, tá? Ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é onde eu apresento a minha chamada tese, que é meu ponto de vista sobre aquele assunto, minha opinião a respeito do assunto tratado. No desenvolvimento, que também é chamado de antítese ou antitese, eu vou argumentar sobre aquilo que eu opinei no primeiro parágrafo, na introdução. Se eu dei uma tese, agora no desenvolvimento eu vou sustentar aquela tese, vou buscar argumentos que confirmem aquela tese, que comprovam que eu estou pensando de maneira certa, que façam o meu leitor concordar comigo. E na conclusão, eu vou fazer um arremate do texto, tá? Uma finalização, um fechamento da minha dissertação. Eu tenho dois tipos de dissertação, o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Quando ele é dissertativo argumentativo? Quando eu vou criar uma tese e defender essa tese através de argumentos, certo? Ou seja, eu vou falar o meu ponto de vista e vou defendê-lo. Já no texto dissertativo expositivo, eu não manifesto o meu ponto de vista. Eu simplesmente escrevo sobre o assunto que está sendo proposto, mas sem manifestar minha opinião, nem contra, nem a favor. Eu vou só expor, certo? Por exemplo, se eu tenho ali um texto que vai falar sobre o aborto. Se eu for falar um texto dissertativo, argumentativo, eu vou ter que me posicionar contra ou a favor do aborto. E vou ter que convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista. Já se eu for fazer um texto expositivo, eu simplesmente vou falar o que é aborto, quais os tipos de aborto que existem, como eles acontecem, certo? Sem manifestar a minha opinião a respeito desse tema. Olha só a estrutura revisando aqui um pouco da estrutura da dissertação. Eu tenho a introdução, onde o autor vai deixar seu ponto de vista claro. Esse ponto de vista vai ser a tese e ela vai ser defendida. A argumentação, que é o parágrafo de desenvolvimento, onde eu vou utilizar argumentos, provas, fundamentos que confirmem o meu ponto de vista para quem está lendo. E na conclusão, essa conclusão pode ser feita de duas formas. Uma das formas a gente chama de síntese, que é quando eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que já foi dito, ou eu posso propor uma solução. Muitos temas, eles vão despertar um chamado problema, certo? No caso do aborto, por exemplo, se eu não concordo com o aborto, como eu vou solucionar o problema que o aborto causa na sociedade? Eu posso, por exemplo, falar, dar soluções para que o aborto não seja feito. Aí eu posso falar,
que o aborto não é necessário se houver um planejamento familiar, que o aborto não é necessário se as pessoas tiverem mais consciência sobre a educação sexual na escola, vão saber mais como se prevenir e evitar uma gravidez. Enfim, na conclusão, eu também posso propor soluções para os problemas voltados para o tema que eu estou tratando, tá? Nessa solução, ela deve ter alguns elementos, tá? Por exemplo, eu devo ter os agentes, que são aqueles que vão promover a solução, as ações, que é o que vai ser promovido para solucionar, para sanar a questão, os meios, como será promovida essa ação, e os objetivos, para que será feita essa ação, o que ela pretende atingir. Bem, como fazer, tá? Além de seguir aquela estrutura que nós vimos acima, além disso, é importante lembrar, nesse texto nós devemos ter o uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, tudo de acordo com a gramática, fundamentar os argumentos a partir de conhecimento de diversas áreas, apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência e respeitar os direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal regida pela ONU. Basicamente, você deve respeitar as normas da língua portuguesa e respeitar também os direitos humanos defendidos pela ONU, tá? Aqui nós terminamos a nossa aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me consultem no PV. Um abraço.